Olá, hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a igreja antes e a igreja depois do Concílio Vaticano II. Não vou fazer nenhuma análise doutrinal, teológica sobre a questão do Concílio Vaticano II. Vou deixar um link na descrição do vídeo de alguns textos que eu escrevi no meu blog sobre o concílio. E quando aí eu faço algumas observações mais profundas, mas eu queria apresentar para vocês nesse vídeo dois retratos, dois instantâneos da, da igreja, na verdade. Um retrato que a gente pode concluir a respeito da situação da igreja. Um dos retratos está nesse livro, né, que narra a atuação do Serviço de Inteligência e Espionagem da Tchecoslováquia no Brasil nos anos 50 e 60. E recomendo a leitura desse livro porque é uma história baseada nas fontes primárias, obviamente, e é muito instrutivo ver como que o Serviço de Inteligência da Tchecoslováquia agiu no Brasil a mando da KGB, com uma série de operações de influência, contratação de jornalistas, enfim, uma série de coisas. Mas esse retrato inicial que eu quero falar aqui nesse vídeo, ele está na página 79 desse livro. Trata-se de uma tentativa do Serviço de Inteligência da Tchecoslováquia, chamado STB, na tentativa de marcar uma reunião com o presidente Jânio Quadros. Era importante esse contato para a inteligência soviética. Então, a descrição dessas tentativas traz aqui uma informação muito interessante. Eu vou ler o trecho para vocês. Na realidade, a reunião no gabinete presidencial pôde ser marcada graças ao contato do camarada Bakalar, um outro residente tchecoslovaco em Brasília. Ele se ocupava de um figurante de codinome Mogul. Usava-se também o codinome Robert, na verdade Geraldo R., que foi trabalhado, entre aspas, pelas atividades legais do Serviço de Inteligência e não servia, em hipótese alguma, segundo Bakalar, para ser recrutado como agente, entre aspas, devido à sua convicção fortemente católica e conservadora, fecha aspas. Mogul trabalhava no gabinete presidencial na seção cultural. E mais importante, para ele, o fato de um diplomata tchecoslovaco buscar contato era de grande importância. Não sabia, é claro, que tratava-se de um espião. Então o ajudou de forma voluntária, ou como retribuição dos 400 cigarros americanos Philip Morris. Geraldo conhecia bem o secretário pessoal do presidente Jânio Quadros, que era o Zé Aparecido, e precisou de poucos minutos para organizar o encontro. Graças ao acesso até o secretário, as portas de Quadro foram abertas para Alexeyev, que era o espião da KGB. Por esse favor, Mogul recebeu louças tchecas como retribuição. Portanto, aqui o serviço de espionagem da Tchecoslováquia diz claramente que esse Geraldo não servia, em hipótese alguma, para ser recrutado como agente, pela única razão de que ele era católico e conservador. Tá certo? Então, o fato de ser católico, então, nesta época, significava que o figurante, ou a pessoa de interesse, né, estava excluída das possíveis
pessoas que pudessem contribuir para as operações especiais do Serviço de Inteligência. Esse é um retrato, então. O catolicismo era uma espécie de proteção contra esse assédio, digamos assim, dos serviços secretos. Não é isso? Esse, então, é o primeiro retrato que eu quero trazer aqui para vocês. O segundo retrato encontra-se... todos esses fatos que eu narrei aqui se passam em 1961. O segundo retrato, o segundo instantâneo, eu retiro deste livro aqui, que é um livro que eu recomendo também, por várias coisas interessantes que tem nele. E o que eu vou narrar aqui está entre as páginas 317 e 320 desse livro. Trata-se de uma reunião do CONARE, que é a Comissão de Refugiados do governo, quando ela foi decidir sobre a extradição do Batiste, figura que ficou muito na moda nos últimos tempos, que fugiu do Brasil e foi finalmente extraditado pela Colômbia para a Itália. Pois bem, nessa reunião específica, estratégica do CONARE, que ocorreu em 28 de novembro de 2008, o livro narra uma articulação do então ministro Tasso Genro para articular os votos no CONARE de forma a prejudicar, então, a extradição do Batiste, que de fato não foi extraditado. Mas, eu não sei, se você sabe, o CONARE tem 8 membros, 7 com direitos a voto e 1 sem direito a voto. São eles o Ministério da Justiça, que preside o CONARE, o Itamaraty, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a Polícia Federal e o Caritas, aquela instituição católica ligada à Arquidiocese de São Paulo, me parece. Bom, sobre o Caritas tem muito vídeo aí sobre coisas horrorosas sobre o Caritas, mas enfim, aqui nós não vamos comentar sobre isso. Então, nessa reunião, o ministro então da Justiça, como narrado pelo Romeu Tuma Júnior aqui no livro, ele, para articular essa reunião, ele contou ou pressionou, né, para estarem ausentes dessa reunião o Ministério da Educação, né, o ministro da Educação na época, se não me engano, era o Haddad, né, e exatamente a Caritas. E essa é uma coisa muito interessante, né? Então, sem esses dois representantes e com o Alto Comissariado não tendo voto, nós teríamos 8 menos 3, 5. Ele articulou o voto contrário à extradição do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde. Não é? Ele já sabia que seriam favoráveis à extradição ao Itamaraty e a Polícia Federal. Tá certo? Então, esses dois votos, e teria ainda o representante do Ministério da Justiça, que não foi ele, Tasso Genro exatamente, daria o voto de Minerva. Pois bem, com a ausência da Caritas, que votaria a favor da extradição, segundo Romeu Tuma, a votação ficaria muito apertada e caberia, então, uma discussão dessa votação. Os advogados, então, do Batiste recorreram dessa decisão do CONARE
E finalmente o Tasso Genro, como ministro da Justiça, concedeu asilo ao Battisti. Pois bem, mas veja bem como é que ele narra a ausência da Caritas, né? Então, a ausência da Caritas foi conseguida da seguinte forma: com a sua proximidade de anos com a Arquidiocese de São Paulo, do Haddad, além da intimidade de Gilberto Carvalho com a Igreja, a ausência ou abstenção da Caritas, que é uma seríssima instituição, diga-se de passagem, estava garantida. Pois bem, Gilberto Carvalho, vocês lembram, foi aquele que carregava malas, né, de dinheiro lá na prefeitura de Santo André, né? E é uma figura que todos conhecem, né? O Haddad, enfim, também. Então, esses dois conseguiram que a Caritas se ausentasse da reunião para dar um quórum bem apertado. Foi 2-2 no plenário do CONARE, e o Ministério da Justiça, representado por Luiz Paulo, teve o voto de Minerva e votou a favor da extradição. Então foi 3-2 a favor da extradição. E depois foi revertido isso pelo ministro Tasso Genro. Então vejam bem que essas duas fotografias, né, uma da década de 60, em que a pessoa ser católica já afastava, não é, o serviço de inteligência da KGB e da Tchecoslováquia, o STB, de qualquer aproximação com ele, e depois uma instituição católica no âmago do governo petista, articulando, e sei lá mais o que ela articulou, mas articulando a não extradição, não é, de um terrorista, um assassino a sangue frio, o Battisti, né? Então esse vídeo é só para contar essas duas, ou melhor, mostrar essas duas fotografias, né, de uma igreja que está numa profunda crise e que se articula hoje com os piores elementos do mundo. Okay? Então é isso aí, até o próximo vídeo.